Olá, varoa! Sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E hoje o nosso assunto será sobre Rebeca, a esposa de Isaac, que se encontra no livro de Gênesis, do capítulo 24 ao capítulo 27. Mas antes eu já quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora, vamos para a Bíblia. Bom, no início do capítulo 24, nos fala que Abraão já era avançado em idade, então ele estava à procura de uma esposa para o seu filho Isaque. E ele chama o seu servo, o mais antigo de sua casa, que era o que tomava conta de tudo, que provavelmente era Eliezer, que é citado lá no capítulo 15, no verso 2 de Gênesis, e faz um juramento com ele para que ele fosse à procura de uma esposa para Isaque, na sua terra, de onde que ele saiu. Então, não podia ser uma mulher da terra de Canaã. Por quê? As mulheres da terra de Canaã eram mulheres idólatras, mulheres que tinham práticas imorais, mulheres interesseiras e que não eram totalmente tementes ao Senhor. Então, Abraão, ele queria garantir a linhagem santa. Então, teria que ser uma mulher da sua parentela. E o seu servo, por ser totalmente fiel a Abraão e também temente a Deus, ele faz esse juramento com Abraão, separa 10 camelos e alguns bens e leva rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Naor era irmão de Abraão. E essa viagem era mais ou menos, a duração dela seria de mais ou menos 20 dias. E aí, lá no verso 11, fala que quando, o servo chegou à porta da cidade, que ele colocou os camelos lá, ele faz uma oração a Deus com as seguintes palavras: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água do poço. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Ele ainda nem havia terminado de orar e aparece Rebeca. Gente, o significado de Rebeca em hebraico significa aquela que une, significa união. Então, no verso 16, começa a trazer as características de Rebeca, falando que ela era uma moça muito bonita, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água e deu de beber a todos os camelos. Gente, Rebeca foi resposta de oração e foi uma resposta imediata. E quem não sabe o que é cântaro, é esse vaso aqui de barro. Esse aqui eu consegui emprestado, ele é bem pesado, Na história fala que Rebeca carregava ele no ombro. Esse aqui é de 20 litros, olha a profundidade dele. Então, quantos camelos que tinham? 10 camelos. E vocês sabiam que o camelo toma em média de 50 a 100 litros de água? Então faz as continhas aí. Pega 100 e multiplica por 10, dá 1000 litros de água que Rebeca retirou do poço. Então ela foi ao poço mais de 30 vezes. Então aqui nos mostra que ela era uma mulher muito trabalhadora. Ah, se fosse as mulheres, no tempo de hoje. Gente, os camelos tinham morrido de sede e com certeza Isaac tinha morrido solteirão, Porque o que ia ter de mulher reclamando, não querendo fazer, e aqui ela fez com um sorriso no rosto, sempre disposta a ajudar o próximo. Então as características de Rebeca eram: primeiro, muito bonita; segundo, trabalhadora;
prestativa, de personalidade forte. Ela era muito bondosa, ela se preocupava com o próximo e também com os animais. Então o servo passou a observar em silêncio e atentamente para saber se o Senhor tinha tornado sua viagem bem-sucedida ou não. E lá no verso 22 fala que quando os camelos pararam de beber, o homem pegou um anel de ouro para usar no nariz, era uma argolinha que você colocava aqui no meio do nariz, e duas pulseiras e deu para Rebeca. As pulseiras eram de ouro também, mais ou menos 90 gramas, eram semelhantes a essas aqui, toda trabalhada no ouro. E perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a minha comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, o filho que Milca gerou para Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Abraão era tio-avô de Rebeca, então eram parentes do jeito que ele queria. E aqui mostra também que ela era uma mulher muito hospitaleira e vinha de uma família piedosa. Por quê? Porque ela nem foi aos pais pedir autorização para que eles pudessem passar a noite na casa deles. Então, mostra que a família de Rebeca já estava acostumada a receber estrangeiros e acomodá-los em suas casas, né? E aí, Rebeca então sai correndo, vai à casa de sua mãe, conta o que havia acontecido. O seu irmão vai de encontro ao servo que estava lá ao poço, pede para o servo, né, ir para casa deles. Então vai o servo, né, e todos aqueles que estavam junto com ele. E o servo falou o seguinte, né, quando eles foram servir, né, o jantar, o banquete, ele fala: olha, eu não vou comer enquanto eu não falar o que eu vim fazer aqui. E aí Labão responde: olha, então diga, né? Pode falar o que você veio fazer. E ele começa a contar a história de Abraão, contar a história de Sara, fala o motivo dele estar ali, que era porque ele estava procurando uma esposa para Isaac. Fala como que ele fez a oração logo quando chegou à porta da cidade e como Deus respondeu a oração enviando Rebeca. E depois de explicar tudo, ele pede a autorização dos pais de Rebeca para levar Rebeca para se casar com Isaac. E Labão, que era o seu irmão, e Betuel, pai de Rebeca, autorizam que Rebeca fosse com eles, porque eles reconheceram que esse plano vinha de Deus e que não poderia ir contra a vontade do Deus de Abraão. Então o servo entregou joias de prata e ouro para Rebeca e também roupas, deu presentes para sua mãe e para o seu irmão Labão. E a família de Rebeca, né, perguntaram para ela também: olha, você está disposta a ir casar com esse rapaz que você nunca viu? Você está disposta, né, a ir com Eliezer, fazer essa viagem longa para uma terra que também você não conhece? E ela, sem hesitar, falou: sim, eu quero ir. Então eles a abençoaram com as seguintes palavras: nossa irmã, que você seja a mãe de milhões e que seus descendentes possuam as cidades de quem os odiar. Olha que bênção maravilhosa. E aí, quando eles estão chegando em Canaã, voltando para Canaã, vem Isaac a caminho de Beer-lahai, que significa Tu é Deus que vê. Esse foi o nome dado por Agar quando Deus falou com ela a primeira vez. E Isaac habitava na terra de Negueb, então ele não morava mais com seu pai. E no verso 63 fala que ele saiu para meditar. O meditar aqui é orar. Então aqui, ó, saiu para meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu e eis que viam camelos. Então ele reconheceu a caravana que o seu pai havia mandado para buscar uma esposa para ele. E eu creio que quando ele estava no campo orando, ele estava pedindo para Deus acalmar os seus pensamentos, acalmar o seu coração, e que a esposa que viesse para ele fosse semelhante à sua mãe, fosse semelhante a Sara, uma mulher sábia, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que seria uma auxiliadora para ele, que ele teria um casamento feliz e abençoado por Deus, como foi o casamento de seus pais. E no verso 64 fala que Rebeca também levantou os olhos e, ao ver Isaac, desmontou rapidamente do camelo. Então ela já ficou encantada com Isaac sem saber que era Isaac, logo quando ela viu ele. E ela perguntou ao servo:
quem que é esse homem que vem em nossa direção? E aí o servo, com certeza, ele deve ter dado uma risadinha, deve ter falado, né? Esse é o meu senhor, esse é Isaac, seu esposo. Então ela já coloca um véu sobre o rosto, né, que significava pureza, e Isaac vem ao encontro deles. E o servo explica todo o ocorrido, né, todo o que ele fez lá na terra de Rebeca, como, né, que foi aprovado o casamento, falou que ela já era esposa dele, sim. Então, Isaac, no verso 67, fala que Isaac levou para a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Isaac ficou de luto durante 3 anos, ele era muito apegado a Sara. Então, o casamento foi definitivamente consumado. Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Só que no capítulo 25 de Gênesis, fala que Rebeca era estéril. Então, Isaac orou pela sua esposa durante 20 anos para ela engravidar. E vocês lembram que também quem era estéril era Sara? E eles oraram, Abraão orou e pediu para que Deus enviasse um filho para eles, que seria o filho da promessa, que é Isaac. Então a história aqui se repete também com Rebeca e Isaac. Só que eles aprenderam com o erro de Abraão e Sara, porque eles confiaram e esperaram no Senhor. Eles não quiseram dar ajudinha para Deus, porque eles sabiam que se ele adquirisse uma concubina, se Rebeca fosse pegar uma mulher para ser uma barriga de aluguel, isso traria consequências terríveis. Então eles decidiram esperar e decidiram confiar no Senhor. E Isaac orou durante 20 anos para que Rebeca engravidasse. Então eu penso que a oração dele era uma oração muito fervorosa e ele tinha argumentos com Deus. Então ele falava, olha, o Senhor prometeu que viria uma grande nação. O Senhor fez uma promessa com meu pai. Então essa promessa deve ser cumprida. Foi o Senhor que me enviou Rebeca. Rebeca foi resposta de oração. Então nos abençoe, nos dê um filho. E aí Rebeca engravida depois de 20 anos. Só que Rebeca começa a ter muitas dores na gravidez. E ela percebe que aquilo não tá normal. Então ela clama a Deus aos prantos e aí ela grita ao choro, né? E fala, se é assim, por que vivo eu? Então Deus vai responder, ela ouve a voz de Deus e Deus fala o seguinte, há 2 nações no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá o mais moço. Pensa na felicidade que ela não ficou depois que Deus falou com ela e como ela foi contar isso para Isaac, porque aí ela ficou sabendo que dentro dela havia gêmeos, 2 crianças, bênção dobradas, e ela deu à luz a Esaú e a Jacó. E Israel vem de Jacó. Então Rebeca era totalmente temente ao Senhor. Rebeca foi a nossa segunda matriarca e a história de Rebeca nos mostra a providência e a fidelidade de Deus com seus filhos. E nos mostra também que o amor, ele nasce dentro do casamento. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma renúncia, ele é uma entrega diária. Você aprende a amar dia a dia. É o compromisso de fazer a outra pessoa feliz. Então ore, avalie, observe a pessoa com quem você irá se casar. E aqui o mais importante, tanto Isaac quanto Rebeca, eles eram da mesma fé. Então tome cuidado com o julgo desigual. Não se relacione com pessoas que não tenham a mesma fé que você. Não existe namoro missionário, tá, galera? Fiquem atentos com isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem. Me sigam lá no Instagram, @geodescomplica. E o próximo vídeo será a parte 2 do vídeo de Rebeca. Sabe por quê? Não é porque o casamento é abençoado por Deus que não haverá lutas, não é mesmo? Então tem algumas coisas também que nós deveremos aprender com o casamento de Isaac e Rebeca do que não fazer. Então, não perca o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!